Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O mercado chinês é hoje de longe o segundo maior mercado cinematográfico, atrás obviamente dos Estados Unidos, e o universo Marvel é a maior franquia da história do cinema que continua trazendo filme bilionário atrás de filme bilionário, com exceção aí dos últimos anos por causa da pandemia e por causa de uma receptividade negativa dessa última fase da Marvel. Só que por diversos motivos a Disney não estava conseguindo transmitir os seus filmes em território chinês, não só por causa da pandemia, como também depois que a pandemia deu aquela abafada, depois que os filmes voltaram às salas de cinema, os filmes do universo Marvel não conseguiram retornar ao mercado chinês. Inclusive uma sequência bem grande de filmes que eu vou mostrar aqui pra vocês não foi lançado por lá. E hoje saiu a notícia aí de várias formas diferentes que os filmes da Marvel vão de fato retornar para o território chinês. Então, vamos lá! Então, pessoal, só explicando para vocês, o panorama. Os últimos filmes da Marvel que foram lançados em território chinês foram Vingadores Ultimato e o Homem-Aranha Longe de Casa, que é o Homem-Aranha Far From Home. Os dois filmes foram lançados por lá e os dois filmes foram enormes sucessos em território chinês. O filme Vingadores Ultimato fez próximo de 650 milhões de dólares somente na China. É o resultado que é maior do que muitos outros filmes fazem internacionalmente. O filme Vingadores Ultimato fez somente em território chinês. E mesmo o filme do Homem-Aranha, que foi lançado depois, fez praticamente 200 milhões de dólares em território chinês. Depois disso, obviamente, a pandemia começou. A gente ficou mais de um ano sem ver filmes da Marvel sendo lançados, então pode ser que esse número engane um pouquinho, quando a gente fala, nossa, fazem 3 anos aí que os filmes da Marvel não chegam em território chinês, porque o filme Homem-Aranha foi lançado em julho de 2019 e o próximo filme que a gente viu sendo lançado foi o filme da Viúva Negra em julho de 2021. Então, um período de 2 anos entre esses dois filmes. Só que a gente não viu o filme chegando, Viúva Negra não chegou, Shang-Chi não chegou, que pra mim foi o que mais afetou a Marvel, porque Shang-Chi foi aquele filme feito praticamente sob medida pro mercado chinês, assim como o filme da Mulan. Foram 2 filmes que tiveram controvérsias, os 2 filmes foram afetados e os 2 filmes foram, de certa forma, bloqueados lá no território chinês por motivos diferentes. Eu não vou abordar aqui cada um dos motivos, porque cada filme teve um motivo diferente, inclusive Os Eternos teve toda a situação lá da Chloe Zhao, que acabou impedindo também que os Eternos chegassem. Então não chegou a ser algo descarado, os filmes da Marvel não serão lançados. Praticamente todos os filmes tinham algum motivo para não serem lançados por lá, até que o governo chinês simplesmente falou, não vai mais ser lançado e ponto final. Então a gente acabou vendo, como eu disse, Pantera Negra, Shang-Chi, Os Eternos, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Thor, Amor e Trovão. Nenhum desses filmes foi lançado em território chinês. E eu fiz algumas estimativas, eu fiz alguns chutes, na verdade, só para ter uma ideia de quanto dinheiro a Marvel pode ter perdido com essa situação da China. Não foi tanto dinheiro quanto muitas pessoas imaginam, obviamente, não é um volume baixo, só que a Disney perdeu, entre aspas, 1,6 bilhão de dólares, só que vale a gente lembrar que na China o estúdio fica com bem pouco dinheiro, ele fica com cerca de 25% da bilheteria arrecadada, porque metade da bilheteria pertence ao governo chinês e metade da bilheteria e metade desses 50% que iria para a Disney é dividida com as salas de cinema. Então a Disney mesmo acaba ficando com 25% do valor arrecadado, ou seja, uns 450 milhões de dólares. Isso, se a gente dividir em 7 filmes, não é um valor tão absurdo assim, mas é uma quantia bastante considerável. E o que eu acho que ocasionou essa mudança na mentalidade chinesa? Na minha opinião, tem um nome que é o Bob Iger. Eu falei a respeito disso no dia que o Bob Iger retornou, de certa forma o Bob Chapek saiu de cena e o Bob Iger retornou. O Bob Iger, só para explicar para vocês, era o antigo CEO da Disney. Ele foi o responsável por gigantes compras, como a compra da Marvel, a compra da Pixar, a compra de Star Wars, a compra da Fox, pela família do Rupert Murdoch. E não só isso, ele era um cara muito bom para lidar com talento, ele se dava muito bem com os chefes ali dos departamentos. Ele é um cara que eu gosto bastante. Eu li o livro dele e ele sempre fala no livro que o relacionamento dele com a China é muito importante. Inclusive, para vocês terem uma ideia, o livro começa, se não me engano, começa e termina
com o lançamento da Disney na China. Ele fala que ele foi mais de 30 vezes para a China no período ali de 1 ou 2 anos, né? Então ele estava constantemente em negociações com a China, ele tinha um relacionamento com o mercado chinês que uma pessoa como Bob Chapek não conseguiria continuar se aproveitando ali da mesma forma desse relacionamento, e eu acho que foi um dos principais motivos pela saída do Bob Chapek. Eu acho que tiveram todas as outras situações que eu citei para vocês, só que ele não conseguiu resolver essa questão chinesa. Eu citei aqui os números da Marvel, né? Então vamos considerar que a Disney tenha perdido 400, 500 milhões somente com os filmes da Marvel, isso sem contar todos os outros lançamentos da Disney, todos os outros lançamentos da Fox que não chegaram no mercado chinês nesse período. Em um período de crise, além do mais, né, que foi esse período da pandemia, a situação não tá tão boa assim para os serviços de streaming, a gente vê o mercado chinês ficando alienado dessa forma. Realmente foi um baque bem forte ali para a Disney. E eu não estou dizendo que eu concordo com as atitudes, né, do governo chinês, obviamente eu não concordo. Eu acho que todos esses filmes deveriam ter saído lá normalmente, né? Como eu falei, tiveram vários motivos, cada filme tem quase que o seu motivo. Tem a situação do ator que interpreta o Shang-Chi, tem a situação da atriz que interpreta a Mulan, tem a situação da Chloe Zhao, como eu falei. Então são várias situações distintas, mais ou menos como aconteceu lá com Adão Negro também, que teve a situação envolvendo o Pierce Brosnan, né? Então a China é bastante truculenta com relação a essas decisões. Se você falou alguma coisa torta ali com relação a eles, você simplesmente está cortado e acabou, não tem argumento. No mesmo dia, isso aconteceu com a NBA também. O Daryl Morey fez um tweet e no mesmo dia os jogos da NBA foram bloqueados. Foi questão assim de horas, foi chegar no ouvido de alguém e eles assim, ó, bloqueia jogos da NBA, acabou. Então é uma situação bastante radical, né, que os estúdios têm que lidar. Não têm que lidar, na verdade, eles podem escolher não transmitir os filmes lá na China. Só que, como eu falei, é o segundo mercado mais importante do mundo hoje. E quais são os filmes, né, que foram confirmados no mercado chinês? Os dois filmes que foram confirmados são Pantera Negra Wakanda para Sempre, então um filme que muitas pessoas já viram, um filme que já chegou no Brasil, que está chegando praticamente no Disney Plus, vai chegar no mercado chinês. Nos próximos dias eu vou mostrar para vocês exatamente as datas, e também o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Curiosamente, o Homem-Formiga é um produto maior lá na China do que o Pantera Negra. O Pantera Negra fez 105 milhões, enquanto o Homem-Formiga e a Vespa fez 125 milhões. O filme do Pantera Negra ficou bem empatado com o primeiro Homem-Formiga, só que o segundo Homem-Formiga bateu essa marca. Então o Pantera Negra 2 vai chegar na China no dia 7 de fevereiro. Então no dia 7 de fevereiro, daqui a pouco menos de um mês, né, vamos dizer assim, umas 3 semanas, e o filme Homem-Formiga e a Vespa vai chegar no dia 17 de fevereiro. Então isso está levando muitas pessoas a falarem que o filme do Pantera Negra, na verdade, eu mesmo falei isso no Twitter assim que eu vi essa notícia, que o filme do Pantera Negra, na verdade, está funcionando quase como um soft opening, quase que como uma retomada dos filmes da Marvel para avisar as pessoas, ó, vocês estão sabendo, né, que os filmes da Marvel voltaram, vai passar Pantera Negra e assim por diante. Só que o filme que eles estão depositando as fichas, na minha opinião, é o filme do Homem-Formiga e a Vespa, porque 10 dias depois a gente vai ver a chegada de um novo filme da Marvel, sendo que, né, o Pantera Negra já vazou, já existem versões aí em HD rodando, já tem inclusive um site de notas lá na China, né, que deu 6.3 para o filme Pantera Negra. Lembrando que o primeiro filme também foi mal recebido por lá, fez 6.7 nesse mesmo site. Então não estou dizendo que o filme está sendo pessimamente recebido, mas não parece que o Pantera Negra está tendo um hype muito grande por lá. Eu imagino que o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania vai ter um apelo muito mais forte no mercado chinês. Pode ser que eu esteja completamente enganado, pode ser que as pessoas tenham assistido Pantera Negra, tenham assistido, né, o Vingadores Guerra Infinita, tenham adorado ali a participação do Pantera Negra e etc, e queiram assistir a sequência, mesmo que, obviamente, o ator principal não tá mais fazendo parte do filme, né, por causa da tragédia que aconteceu. Mas se eu tivesse que apostar meu dinheiro com base no que a gente já viu antes, eu apostaria em Homem-Formiga Quantumania. E fica aquela pergunta, né? Isso vai ser algo positivo, né? Esse hiato de filmes da Marvel, porque já fazem praticamente 3 anos, né? Ou pouco mais de 2 anos, que a gente não vê filmes da Marvel em território chinês, né? 2019, 2020, 2021, 2022, né? Então, 3 anos, vamos dizer, que os filmes da Marvel não chegam por lá. Será que isso vai trazer mais vontade do público? Será que o público tá querendo conferir esses novos filmes? Ou será que um hiato tão grande assim acabou tirando o interesse de muita gente?
Eu acho que isso aconteceu sim aqui no Ocidente, pelo menos se a gente for olhar. Eu acho que o hiato entre os filmes da Marvel acabou sim tirando a vontade de muitas pessoas. E tudo bem que quando eles voltaram, eles não voltaram com os melhores filmes, né? Depois de 2 anos sem filmes da Marvel, a gente viu Viúva Negra, que eu não acho um filme bom. Depois a gente viu Shang-Chi, Os Eternos, né? Que não são filmes que agradaram muita gente. Então não dá pra gente saber. Quando o filme do Homem-Aranha 3 chegou, né, trouxe muita gente de volta, tanto que o filme fez quase 2 bilhões de dólares sem a ajuda do mercado chinês. Então é um mistério, não dá pra gente saber exatamente o que o público chinês vai pensar do retorno da Marvel para salas de cinema de lá. Eu imagino que o resultado vai ser positivo, mas na minha opinião é bem difícil de prever, ainda mais quando o Avatar ainda está sendo transmitido, né? O governo chinês autorizou o filme a ficar mais um mês, então o filme vai cruzar até o Ano Novo Chinês, né, que é um período ali onde somente filmes chineses são autorizados. O filme do Avatar vai estar presente ainda, provavelmente com uma participação muito menor, provavelmente com muito menos salas ali no mercado chinês, mas ele ainda vai estar disponível por lá, trazendo algum dinheiro. Então será que o filme do Avatar vai afetar a participação dos filmes da Marvel em termos de salas, em termos de participação? E eu fiz essa pergunta lá no meu Twitter, eu queria fazer a pergunta aqui para vocês também. Quanto vocês acham que cada um desses filmes vai fazer no mercado chinês? Eu acredito que o Pantera Negra vai fazer em torno de 60 milhões, principalmente porque ele vai ter somente 10 dias, né, para trazer esse dinheiro. Então eu não acho que esse filme vá chegar próximo, né, do seu antecessor, mas eu acho que o filme do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania vai trazer cerca de 150 milhões de dólares. Eu acredito que esse filme vai ter muito potencial por lá. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês esperam desse filme, né? O que vocês acham que vai acontecer. Então eu gostaria de saber de vocês o que vocês esperam desses 2 filmes no mercado chinês. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.